Olá, prosseguindo nos estudos sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 33. Tratam-se de duas parábolas. Mateus apresenta 7 parábolas de Jesus neste capítulo 13. Jesus está apresentando os fundamentos da sua doutrina, além, naturalmente, do Sermão da Montanha e tudo mais, que são as sementes do reino dos céus. O Evangelho de Jesus são ideias que correspondem como são as coisas sobre o reino dos céus. O reino deste mundo está organizado para atender instintos da animalidade ainda muito presente em nós. Instintos, não é? E aí vem o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cupidez, e assim, todos estes atributos característicos do reino deste mundo. Não perdão e etc. Não precisa dizer. Então Jesus veio para lançar as sementes do reino dos céus, trazendo o seu evangelho. Para nós é uma semente, porque são ideias que vão germinar em nosso íntimo, a nos mostrar este é o certo. O que eu faço não está certo. Então é a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do jugo deste mundo, onde predominam ainda os impulsos animalizados que advêm ainda das etapas anteriores à etapa humana, que predominam ainda presente em nossos impulsos, o reino deste mundo. Então são 7 parábolas no capítulo 13, tratando deste assunto. O reino dos céus em nós, exatamente o predomínio do Espírito, que está em comunhão com Deus permanentemente, não é? E este Espírito passa através de intuições para a pessoa encarnada, a personalidade, o que é o certo. Mas com o predomínio deste mundo, poucas vezes nós atendemos à consciência. Nós atendemos aos impulsos provenientes do hábito, da cupidez, do orgulho, etc., em vez de seguir a voz da consciência, de onde emana o reino dos céus. Ali está o reino dos céus, na consciência. Porque a consciência é, vou dizer assim, a voz do Espírito. O Espírito está em comunhão com Deus permanentemente. Então, quando nós damos ouvido ao Espírito, à consciência, nós estamos sob o reino de Deus nesta questão. Então, compreender como funciona o processo de germinação desta semente de ideias para que nós façamos escolhas em confronto com os hábitos já adquiridos e consolidados em nosso íntimo sobre o reino do mundo. Este é um embate. Então veja, o que Mateus fala, o que Jesus fala, que está escrito em Mateus 31 a 33. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha
até que tudo esteja levedado. Coloquei as duas parábolas, tanto a de 31, versículos 31 e 32, que fala sobre o grão de mostarda, como essa do 33, que fala do fermento. É que a primeira, Jesus se refere ao homem, e a segunda, ele se refere à mulher. Naquela época, a força dessa separação, as funções do homem e da mulher eram extremamente rigorosas. A mulher cuidava da casa e o homem das atividades externas, do plantio, da agricultura, não é? De cuidar do gado. Este era o trabalho do homem, buscar o recurso externo. A mulher era cuidar do recurso interno da casa. Então eu coloquei as mesmas ideias, mas dispostas referindo-se ao homem, e a outra disposta referindo-se à mulher. Agora eu vou ler de novo para a gente ver bem claramente. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Isso é trabalho do homem, semear. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. É a ideia, isso que eu estava falando. O reino dos céus, ele está presente no nosso íntimo, em nosso espírito. Mas como nós, quando reencarnamos, nós estamos sob a influência da matéria, do corpo, dos instintos, dos desejos, dos arrastamentos, abafando as intuições que advêm do espírito, que o espírito é um ser puro, nós somos o ser puro, nós somos espírito. E nós, como espíritos, estamos permanentemente em comunhão com Deus, conforme a nossa evolução. Então, o que acontece? Quando uma ideia daquela que já existe potencialmente em nossa alma, porque está em nosso espírito, faz parte de nós, aquela ideia faz parte de nós, ela vem como uma pequena semente. E a gente reconhece aquela semente como sendo verdadeira, porque ela está em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Espírito, quando lança uma semente em nossa mente de pessoa encarnada, que coincide com o que é o nosso espírito, aquilo tende a crescer, porque é da nossa natureza. Então, o Evangelho, quando ele é recebido de boa vontade, e que nós compreendemos o que está se falando, aquilo tende a se consolidar em nosso íntimo como uma maneira de ser. E vai aumentando cada vez mais a presença do reino dos céus. É como se abríssemos uma porta que estava fechada. Então ele diz ali, um grão de mostarda que o homem pegando semeou no seu campo. Então acolhe aquela ideia do Evangelho, aceita aquela ideia, e aquela ideia passa a comandar, ainda que aqui e ali, comandar nossas decisões. E aquilo tende a crescer. E nós aceitamos uma, outra é aceita com mais facilidade, e assim vai havendo um desbravamento desta cortina que separa o superconsciente, o espírito, do consciente, personalidade. Esta cortina vai se abrindo. Aqui ele chama de semente, e que ela cresce e se torna a maior das plantas. A tendência é essa. E a outra, quando fala da mulher, ele utiliza uma outra ideia, mas conduz ao mesmo entendimento. Fala assim, o reino do céu semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. O fermento é uma substância química, é orgânico, mas é uma substância química. E quando misturado com a farinha, ela fermenta.
ela entra em processo transformador. É a mesma ideia da semente lançada no campo, que se transforma numa planta, numa árvore, onde aquilo que, num dado momento, é apenas uma semente, ou apenas um fermento, a farinha, aquilo se desenvolve e vai tender a crescer ao longo das encarnações. É um processo um pouco mais lento, não é um processo instantâneo. Assim é um fermento, é uma substância química. Ela entra em contato com a farinha, com a água, e aquilo inicia um processo de fermentação. É o que chama de levedura. Aquilo vai levedando a massa toda, até que aquilo esteja pronto para alimentar a alma. É muito interessante. Então, esta ideia que dá partida à conquista dentro de nós do espírito sobre a matéria, do reino de Deus dominando o reino do mundo. Muito bem, esta é uma ideia que nós precisamos levar em conta no estudo do Evangelho de Jesus, no estudo da doutrina espírita, porque a compreensão desse processo interno, reino dos céus, espírito, superconsciência, reino do mundo, o ego, compreensão desta luta interna do processo evolutivo da criatura humana é essencial para que a gente venha entender o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda batendo nessa tecla, reino dos céus, até que venhamos a estar bem firmes no entendimento deste conceito. Vai estar em Mateus, capítulo 13, não é? No versículo 44, que fala sobre o tesouro escondido, uma nova parábola. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.